Ah, cara, que benção. Tô feliz demais. E meus amigos, tá chegando aqui, ó, as nossas camisetas, os nossos bonés, já já vai sair o pré-order pra você, todo mundo que quiser. Fica ligado aí, fica seguindo o nosso Instagram do B-Rock e, se Deus quiser, vai ter na imersão, vai ser entregue o seu pré-order na imersão. Não sei se vai ter pra todo mundo, mas pra quem comprar antes vai ter. E beba sua água, papel e caneta na mão. Vambora. Quero derramar um pouquinho mais em vocês. Meus amigos, hoje é um dia de muita denúncia aqui. E a gente adora as denúncias que estão acontecendo no Congresso, as denúncias que estão acontecendo na igreja, as denúncias que estão acontecendo nos casos de abuso. De verdade, tem muita denúncia nesse exato momento para tudo quanto é lado. Só que eu gostaria de pegar esse gancho e puxar para nós mesmos. Queria gastar essa live hoje fazendo denúncias de coisas que já me impediram de crescer, já me condenaram, já me jogaram para baixo, já me desanimaram, já roubaram meu propósito, já roubaram meu tempo. E eu gostaria que você anotasse os seus também. Galera, já perguntaram aqui, não recebi o e-mail, gente, vocês não têm noção. Aqui o Wi-Fi é onde nós colocamos o nosso curso. Ela disparou convite para todo mundo que não é mais aluno e não disparou convite para quem é aluno. Então o inimigo tá furioso, mas a gente já tá resolvendo isso. Fiquem tranquilos, vai chegar para vocês. Acabei de gravar um vídeo aqui, você vai entrar na plataforma, vai ter um lugar lá e eu vou te ensinar como é que faz para fazer sua inscrição. Aliás, a inscrição vai ser gratuita para todo mundo que é aluno. Deus abençoe você que está aqui na live. Vambora, que a gente precisa estudar um pouquinho mais, porque ainda dá tempo de ganhar esse ano. Gente, minha primeira denúncia é o analfabetismo da própria vida. Cara, eu tenho alunos do B-Rock que são professores de Universidade Federal. E eu fiquei assustado, confesso para vocês, e eu perguntei para eles, cara, como que um professor, um pós-graduado, um doutor, o que que você está fazendo nessa escola? E todos eles falaram tranquilamente, Lê, uma coisa é o conhecimento acadêmico, outra coisa é o conhecimento empírico. Outra coisa é conseguir aplicar princípios de ordem espiritual aqui e agora no hoje. Portanto, gente, eu não sei no que você é formado, você pode escrever aqui. Eu sou terapeuta capilar, colorista, técnico em colorimetria. Eu estudei muito como cabeleireiro, eu estudei outras coisas na vida, mas isso nunca me ensinou a ser um homem, isso nunca me ensinou a passar por crise, isso nunca me ensinou a superar um momento difícil financeiro. Eu acho que quase ninguém é treinado no financeiro no nosso país. Nós não temos essa matéria nas escolas. Eu acho que deveria ter. Então existe um grandioso analfabetismo a respeito da vida. Então presta atenção. Muitos de nós está cansado e não é por excesso de trabalho, é por desgoverno. Porque existe um abismo gigantesco entre quem é você e o que você faz. Eu já tive amigos que você perguntava, oi, muito prazer, qual é o seu nome? Meu nome é Pastor Fulano. O cara não consegue ter um nome. Ele precisa definir a identidade dele com a função. A função é que define. Meu pai era o Zé Barbeiro. A função definia quem era o Zé. E eu acho que a maior crise das nossas vidas é que a gente vai lá, se forma e nessa formatura, nesse conteúdo acadêmico que a gente adquiriu, nesse conteúdo técnico, você não é treinado na identidade, você não é treinado no propósito, você não é treinado no chamado, você não é treinado no governo do céu. E aí é a hora que a gente vê um monte de cara absurdamente capacitado, mas em desuso, em desfunção. Sabe, ele numa sendo subutilizado com seu conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, existe um abismo gigantesco entre quem eu sou e o que eu faço. Quem você é deveria sim definir o que você faz.
Mas nem sempre o que você faz define quem você é. Um cara que é lixeiro, ele não é do lixo. Ele tem um propósito de vida, ele tem um chamado na vida, mas o dia todo é pegar sacos de lixo e colocar dentro de um caminhão. Então a função dele deixa ele menor do que outras pessoas, menos cidadão do que outras pessoas, menos chamado do que outras pessoas. Mas de repente você fala, tá vendo aquele fulano ali? Cara, milionário. Ei, a Bíblia diz Zaqueu era um homem rico e a riqueza dele vinha da onde? A riqueza dele vinha de injustiça, vinha de corrupção. Então existe um grande abismo entre quem você é e o que você faz. E de verdade, muitos de nós está cansado e não é porque não tem uma qualidade técnica, mas é porque está desgovernado. Então, a gente foi treinado para ser técnico, mas não foi treinado para ser pai. Foi treinado para ser técnico, mas não foi treinado para ser mãe. Foi treinado academicamente, foi treinado profissionalmente, mas poucos aprendemos a ser ser humano. Gente, esses dias eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Eu tenho trabalhado muito em ser ser humano. Tenho trabalhado muito em levantar, tomar café da manhã, me relacionar bem com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais que estão por aqui, mais essa semana. Eu tenho trabalhado muito em ir na academia, focar um treino que eu não estou desafiando ninguém no peso, mas eu estou concentrando cada vez mais aquilo que funciona para mim. Entrando na banheira de gelo e resistindo à morte ali dentro, porque você, é a sua sensação que você vai morrer. E fica tranquilo, gente, você nunca acostuma, tá? Nunca você acostuma. Ah, agora fica mais fácil entrar na banheira de gelo, nem a pau fica. E a Erika tem entrado também, e tem sido muito louco o desafio do governo mental a partir do momento que você sai daquele lugar. Porque você tem 5 minutos ali que você vai morrer. Então, treinar sua mente para ficar ali nos equipa em sofrimento. E eu não sei se você já percebeu, mas fisiologicamente falando, a química da sua mente, ela está sendo sabotada, porque cada vez mais a gente quer algo gourmet, cada vez mais a gente quer conforto, e aquele ímpeto, aquela natureza, aquele instinto de se defender, se proteger, trazer segurança, não existe mais. Então as pessoas estão se tornando extremamente ansiosas ou depressivas porque ela não tem mais como gastar esse impulso do reagir, do se proteger. O homem tinha que se proteger de animais, de bestas feras. A mulher protegia o filho dentro do seu ventre, protegia o filho com o seu corpo, o marido protegia a sua casa. Hoje em dia, o ventre nem é mais um lugar de proteção. O Estado dá uma ordem que você pode abortar o seu filho. Então a gente foi treinado para tudo. Inclusive, hoje em dia, treinado para ser babaca, treinado para ser tolo, treinado para se prostituir, treinado para querer comer cada vez mais, querer beber cada vez mais, querer comprar cada vez mais. O nosso treinamento não é de ordem espiritual. O nosso treinamento é de uma ordem caída. Então presta atenção, você tem chaves do seu carro, você tem chaves da sua casa, mas não tem chave de si mesmo. Vamos lá, alguém, gente. Quanta mulher incrível eu atendi no final do culto. Ela falou: Lê, eu tô mal, eu tô num adultério, porque eu não mando no meu coração. Tem a chave da casa, tem a chave do apartamento, tem a chave do trabalho, é gerente no trabalho, mas não tem a chave do coração. Você tem chave da casa, do carro, mas não tem a chave de si mesmo. Anota aí. Quais as chaves você ainda não tem de si mesmo? É muito importante, gente. É muito importante. É um exercício, é um treinamento de trazer à mente o entendimento daquilo que você ainda não tem, daquilo que você ainda não possui. Hoje eu vou te mostrar as tretas da vida e como o B-Rock School é o lugar onde você pode recuperar o controle. Gente, eu nunca pensei em fazer uma escola. Eu sempre pensei em fazer discípulos. E cada matéria do algoritmo de governo que Deus me deu nasceu de eu tentar melhorar de vida, de eu tentar melhorar como ser humano, de eu tentar melhorar o meu corpo, de eu tentar melhorar minha alimentação, de eu tentar melhorar aquilo que eu penso, de eu tentar caminhar mais uma milha para continuar no meu casamento.
Quantas vezes eu fui pro culto pensando em separação e divórcio, chegava lá, Deus dava uma palavra poderosa para mim, eu voltava arrependido, querendo restaurar todas as coisas. Então hoje eu vou mostrar para vocês as tretas da vida e como o algoritmo de governo pode realmente ajudar você. Vamos lá, gente, ainda dá tempo, manda essa live para alguém que você gostaria muito que entendesse esse princípio, entendesse esses fundamentos de governo na nossa vida. Primeiro ponto, gente, espiritualidade. Escreve aí, traça espiritualidade. Às vezes ser evangélico, às vezes ser cristão, ir na igreja, define a sua espiritualidade. E por que que você acha que tem filhos de pastores se desviando? Por que que você acha que tem pastores tentando suicídio? Ô, gente, eu não sei vocês, mas esse conteúdo eu não posso falar de púlpito porque fica parecendo preconceito. Mas você, se você chegasse lá na igreja em que eu falo e eu tivesse bêbado, você continuaria ouvindo minha pregação? Se você chegasse lá na igreja que eu falo e ficasse sabendo que eu faço parte de um esquema de dinheiro de bancos, você continuaria me ouvindo? Se eu chegasse na porta da igreja e jogasse um cigarro fora, você continuaria me ouvindo? Agora, o que eu vou falar é muito forte, vai parecer preconceituoso. Mas, cara, tem um dia que a gente chega no púlpito e só de olhar as pessoas que estão ministrando, você sabe que a comida domina aquela pessoa. Você sabe que o Deus daquela pessoa é o ventre, porque ela precisa comer muito mais do que o corpo dela necessita para transformar em energia. Até quando você acha que as pessoas vão aceitar a gente desgovernado nessa área? Você normalmente confia numa pessoa que visualmente ela já parece governante. Então não é uma questão de preconceito e nem uma questão de querer dividir pessoas por classe. Mas a roupa, o cabelo, a forma de falar, os acessórios falam antes de você falar. Sua postura com seus filhos falam antes de você falar. Então, muita gente vive de arrepio, de culto em culto, mas não tem autoridade para expulsar o caos da sua própria vida, do seu próprio ventre, da sua própria casa, do seu próprio casamento. Cara, a pessoa que mais profetizou para minha vida, ela profetizou em torno de 80 profecias. Tudo se cumpriu assustadoramente, inclusive estar aqui. Essa pessoa profetizou: Deus me mostra que Ele vai confiar na sua mão. Não parece uma igreja, nem parece um ministério, mas é como se fosse uma escola que treinasse pessoas para viver uma vida melhor. Até isso eu ouvi. Deus me mostra a bandeira dos Estados Unidos na sua cabeça, você vai ser pastor nos Estados Unidos e nas nações. Gente, essa pessoa, nesse exato momento, ela não está mais viva. O casamento dessa pessoa acabou antes dela morrer. Os seus filhos foram por aí antes dela morrer. O ministério dessa pessoa acabou antes de morrer. Essa pessoa fora dos caminhos do Senhor, saindo de uma balada, um dia me telefonou e disse: Leandro, eu não sou uma pessoa de Deus mais, mas Deus me disse aqui que vai tirar a Érica do leito de morte, porque tem uma grande obra com ela. A Érica estava com câncer no Hospital Vivale. O dom de Deus ainda permanecia vivo numa pessoa desgovernada. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que doeu muito perder essa pessoa que Deus usou tanto na minha vida. Uma pessoa que tinha autoridade espiritual para falar na minha vida por causa do dom de profecia, mas que não governou seu corpo, sua mente, sua língua, seu coração. Então, de verdade, gente, B-Rock não é uma tentativa de ser coaching. B-Rock é o meio da palavra de Deus que a gente pode aplicar nas 7 áreas da nossa vida. E galera, na moral, para fazer parte da escola é 300 e alguma coisa. Esse dinheiro não muda minha vida, até porque uma equipe é respaldada com essa grana, que o Wi-Fi fica com parte do dinheiro. Isso não me sobra. Não é assim que eu ganho grana, mas é assim que eu gero pessoas. A mesa que um dia eu pude ter com o Brunão, do Morada, a mesa que um dia eu pude ter com
Leonardo Barreto, do Poema de Taubaté, que eu pude ter com o Manu Prado, do Poema do Acre, que eu pude ter com alguns influencers, com alguns pastores. Essa mesa, ela fica maior à medida que eu posso sentar aqui e derramar em você num Zoom e posso te encontrar num encontro presencial. Mas de verdade, gente, não dá mais para viver de arrepio, de culto em culto e perder a autoridade daquilo que realmente vale a pena. Alguns de nós vai ter que governar a boca, outros governar o ouvido, outros governar os olhos, outros governar o coração, outros governar o dinheiro, outros vão ter que governar tudo, mas na verdade cada governante governa tudo. Então a Bíblia diz em Lucas 10, 19 que nós podemos ter autoridade sobre todo o poder do inimigo, mas nós podemos em Jesus, caminhando nele. Então, minha denúncia hoje é que muita gente sente o toque de Deus, vive de arrepio, vai em vários cultos, vai em várias conferências, mas ainda não assumiu esse lugar de autoridade, como a Bíblia diz. E o que eu quero com o B-Rock é ajudar você a alinhar seu sacerdócio. O governo flui de quem sabe quem é seu pai. O governo flui de quem sabe quem é em seu pai. Então eu não posso, mas meu pai pode. Eu não posso ter as nações da terra, mas o meu pai pode. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações. Hoje, gente, estou dando passos muito incríveis por ouvir a voz de Deus para a Europa, para aquilo que está acontecendo em Portugal, para aquilo que está acontecendo na Europa toda. Nesse momento eu tenho orado: Deus, o Senhor quer que eu volte para o Brasil? Eu fico aqui, eu fico lá. Não é mais onde eu quero morar. É aonde minha função de governo pega melhor, aonde frutifica mais. É assim que eu tenho orado nesse momento para minha vida. E espiritualidade, gente, não é apenas entra no seu quarto, busca o Senhor em secreto. Vá para o seu quarto, peça uma escola celestial, espiritual, que desce do céu, para que eu faça aqui na terra como no céu. Vai lá e pergunta, Deus, como que é ser marido na terra como no céu? Como que é ser empresário na terra como no céu? Como que é ser amigo na terra como no céu? Como que é ter um ministério relevante na terra como no céu? Entrar nesse lugar, espiritualidade, não é alguém botar a mão na sua cabeça e te dar uma bênção. Eu orar pelo copo com água aí em cima do seu computador para você tomar e ser abençoado. Eu ir a Israel e trazer para você um pendurico para você pôr aqui para você orar, porque ele é ungido. Tudo isso é um sistema de religião que não é espiritualidade. Então, uma das coisas mais profundas que a gente faz no B-Rock é alinhar o seu sacerdócio. Galera, esses dias eu estava aqui preparando a imersão. De repente eu parei um pouquinho, adorei o Senhor. Na hora que eu estava adorando o Senhor, ele falou, abre a gaveta ali. Eu falei, Deus, mas eu tô te sentindo que abre a gaveta. A hora que eu abri, peguei um caderno. Em 2020, eu tava escrevendo coisas nesse caderno, quando o B-Rock ainda era mato, não era uma escola. Eu tava escrevendo lá um monte de ideia que o Espírito Santo tava colocando no meu coração. Enquanto eu fui adorar ele, gerando a imersão, ele me lembrou. Abre a gaveta. Eu nem lembrava o que tinha na gaveta. A hora que eu olhei o caderno, era como se Deus falasse, ó, os segredos e tesouros que eu já te dei por causa de uma espiritualidade saudável, verdadeira. Tá tudo ali anotado. Lembra que você anotou? Eu falei para você anotar? Lembro. Então pega de novo. Vamos lá, galera. Quantos aí tem um caderninho de promessa, um caderninho profético, caderninho de governo, que você anota coisa que Deus já falou com você? Vamos lá, galera. Gente, presta atenção. Adriana Santana me mostrou um caderno. Em 2023 ela escreveu: Eu quero dar um carro pro Leandro e pra Érica. Ela escreveu o nome do carro. No finalzinho do ano passado, ela e o Rodrigão semearam esse carro na nossa vida. Tava escrito, ela orou, Deus me dá condição de fazer isso. Gente, isso é loucura. Agora, para que a espiritualidade funcione, segundo tópico que eu quero tratar com vocês aqui hoje, mentalidade. Tem muito cristão que tem uma mentalidade fixa. É como um odre velho. Até guarda coisas de valor, mas não tem poder de expandir.
E a verdade é que o ministério não pode crescer por algoritmo, o ministério não pode crescer porque você toma bombas espirituais. O ministério tem que crescer por expansão do vinho. Então, cada pessoa que está aqui, se você der lugar para o vinho novo de Deus, ou ele te expande ou ele te explode. Mas a mentalidade precisa de expansão. Presta atenção, eu quero fazer uma segunda denúncia. Sua mente é um lixão de crenças que te limitam. Tem gente que a mente é um lixão de crenças limitantes e isso evolui para crenças militantes. Cara, você tá ligado que seja a agenda da direita ou da esquerda, é militância, a partir de pensamentos limitantes. Mas a nossa milícia não é da terra, ela é celestial. Se você recebeu do Senhor, você vai poder falar como Paulo, porque recebi do Senhor aquilo que também vos dou. Eu acho muito legal pessoas que geram um emprego, um trabalho, uma empresa, um ministério, sempre consultando a Deus e a palavra de Deus. Ele já expandiu na mentalidade. A mente dele não é mais um lixão de crenças que limitam a vida dele. Mas tem gente ainda que pensa como escravo e quer viver como rei. Galera, escreve isso aí. Se eu pensar como escravo, nunca vou viver como rei. Tudo aquilo que você rejeita jamais vai chegar na sua vida. Rejeita homem porque foi ferido por um. Não vai ter homem na sua vida. Rejeita mulher porque foi ferido por uma. Não vai ter mulher de Deus na sua vida. Rejeita Deus Pai por causa de problemas com seu pai. Vai ter problema com o marido, vai ter problema com o pastor, vai ter problema com qualquer figura masculina. Não adianta viver como escravo e esperar receber uma vida de rei. Jesus é rei de reis. Ele é rei de quem reina, senhor dos seus servos, mas o cavaleiro do cavalo branco que vai julgar as nações. Ai, Jesus é meu rei. Cara, mas ele não tem escravos. Ele tem filhos. Se você pensa como escravo, nunca vai viver como rei. Deus pode abrir a sua mente para você se tornar tão complexo no Senhor, a ponto de você compreender aqueles que te feriram, aqueles que te passaram para trás e ainda orar por eles, abençoando a vida deles. Então, minha denúncia é: se você fica pensando merda, você nunca vai ter uma mentalidade de terra fértil e a semente de Deus nunca vai dar 100 por um recalcado, sacudido, transbordante em você. Tem gente que só abre a boca para falar bobeira. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cara, se você nos ouve, quantas vezes você já viu a gente pregando sobre isso? É a mente que muda primeiro, não é o emprego. É a mente que muda primeiro, não é o quanto você ganha de dinheiro. Você já sabe desse dado, é até clichê, mas não tem como não falar dele. Quantas pessoas enriqueceram instantaneamente porque ganharam numa loteria e em menos de 2 anos eles eram pobres de novo? 95% delas. Por quê? Porque não tem mentalidade. Então a Bíblia diz que tem que transformar pela renovação da nossa mente. E o B-Rock é mentalidade prática. Não é pensamento positivo, nem é diquinha. É instalar um novo sistema operacional de governo na sua mente. Gente, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você fica andando com pessoa que tem só batalha, só luta, só vende o almoço para pagar o jantar, como que a sua mente vai expandir? Começa a andar perto de pessoas, Leandro, eu não conheço elas ainda. Cara, a nossa comunidade B-Rock é isso. Podemos ser um monte de pessoas batalhando, mas já somos um monte de pessoas vencendo. Tem várias pessoas que eu tô vendo na tela que já sei o quanto vocês venceram em Jesus. Quanto testemunho vocês estão derramando. É maravilhoso isso. Então, o rompimento é deixar o lixo de mentalidade para trás, pedir para Deus trazer o Romanos 12:2 e o B-Rock te ajuda numa mentoria prática, treinando você em 7 áreas da sua vida para você romper. E o mais legal, gente, a imersão vai ser
poderosa, tá? Já chega alimentadinho lá, leva uma barrinha de cereal, porque não vou parar pra você comer um negocinho, não, irmão. Quem quer comer um negocinho, vai no McDonald's. Nós vamos quebrar tudo o dia inteiro, poderosamente, para que você saia de lá transformado. Sem contar a unção que tá no lugar. Presencial muito diferente de online, cara. Não fique me perguntando se vai ter online. Dá um jeito de você ir lá. Ô, Leandro, mas é difícil pra mim. Ô, galera, eu vou de Orlando, pô. Eu vou de outro país, cara. Pelo amor de Jesus. Vai, quem dá desculpa não dá um jeito. Gente, terceiro ponto. Fisiologia, saúde. Você trata o seu corpo como um depósito de porcaria e quer que Deus te use para grandes coisas? Não dá, galera. Ô, gente, fazer todo dia banheira de gelo tem mudado minha vida absurdamente. Você me pergunta, Leandro, mas é gostoso? Eu não gosto. Eu odeio todo dia, gente. Quem é que gosta de entrar na banheira de gelo? Não sou pinguim, velho. Não tem como gostar disso. Eu não gosto de cebola, eu não gosto de jiló, eu não gosto de um monte de coisa, mas eu como só porque faz bem. Cara, eu não gosto de conversar com alguns irmãos da igreja, mas eu converso para salvá-los. Eu não gosto de falar com as pessoas que reclamam dos mesmos problemas e nunca dão um passo de mudança, mas eu falo. Se aquilo não muda a vida dela, muda a minha. A amabilidade aperfeiçoada, domínio próprio aperfeiçoado, tudo. Agora, gente, se você trata o seu corpo de qualquer jeito, eu tô com uma pulseirinha aqui que mede meu sono e mede o que acontece comigo quando eu vou pra banheira de gelo e mede como é que foi minha academia. Ela não fica falando, eu não gosto de tornozeleira eletrônica, mas que fica falando no WhatsApp pra mim, um monte de coisa pra mim. Eu não tô falando mal de quem usa, mas eu tô falando que eu não quero nunca mais ter um relógio que fique falando comigo. Mas isso aqui depois eu abro o aplicativo e vejo, gente, de verdade, é toda uma tentativa de governar melhor a minha vida. Eu tô abrindo aqui para vocês, vou mostrar aqui. Galera, meu sono essa noite, 95%. Pensa o quanto eu tive que trabalhar para ter um sono reparador que atinge 95% do que eu preciso. Pensa o quanto que eu tive que trabalhar para eu dormir mais de 2 horas de sono profundo. Já tive burnout, já tive depressão, vivi na estrada de 2012 a 2020, viajando toda hora, quase que não dormia. Tô indo agora de quarta para quinta voando pro Brasil. Quem é que dorme direito num voo? Agora, eu fui em psiquiatra. A Pamela, do nosso time de pastores, me ajudou. Ela me passou suplemento, ela me passou remédio. Eu uso tampão no ouvido, venda, barulho de chuva. Eu pareço uma múmia, cara. Eu vou me mumificando para conseguir dormir. Ai, Leandro, eu não consigo fazer isso. Cara, você não quer governar sua vida, mano. Fica lá no WhatsApp que nem idiota, fica no Instagram até tarde. Cara, pelo amor de Deus, você tem que governar a sua vida, não a vida dos outros. Então eu faço tudo isso e quando eu acordo, olho lá, bati 95%, meus níveis de energia estão prontos. Pensa o quanto de energia eu estou gastando para preparar a imersão, o quanto de energia para Timothy School, o quanto de energia para Poema Summer, o quanto de energia para ter domingo passado ter falado, o quanto de energia. É muita energia gasta em mentalidade, mas se fisiologicamente você não está bem, você não dá conta. 1 Coríntios 6,19, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, não é obstáculo do Satanás. É templo do Espírito Santo, não é basílica da Balduco, de tanta porcaria que a gente vai comendo. Tem gente que é templo e tem irmão que virou basílica, pelo amor de Deus. Gente, o que o B-Rock traz para você? Gestão do ativo físico. O governo precisa de energia, o corpo é a ferramenta do chamado. Gente, nós vamos ter o coach Rubens.
Cara, só em 2017 ele ganhou 60 títulos de fisiculturismo. 2017. Se eu não me engano, esse foi o ano. Só nesse ano. Esse cara falou, Lê, eu vou lá no B-Rock. Eu falei, cara, vai fazer o quê? Ele falou, vou lá, meu. Eu tô aprendendo muito nessa escola. Eu falei, não, nem a pau que você vai ficar sentado lá, cara. Você tem que ensinar a gente. Cara, ganhamos esse brinde pra estar com a gente na imersão. Vai ser surreal, vai ser sensacional. Então, gente, o governo precisa de energia. Seu corpo é ferramenta do seu chamado. Você tem muita energia, você pensa melhor. Você tem muita energia, você corre mais. Você tem muita energia, você pensa mais, você fala melhor. Você tem um raciocínio melhor. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Gente, eu tenho netinhas. Eu quero durar muito. É muito legal ver meu pai aqui na minha casa esses dias, 76 anos de idade. As minhas netinhas chamam ele de vovô monstro, o biso monstro, porque ele faz "Rah!" e vai correndo atrás. Cara, não é todo mundo que tem 76 anos que corre atrás e bota os netinhos aqui, os bisnetinhos aqui também e sai pulando de cavalinho. Tem gente que com 40 não tá conseguindo mais fazer isso com os filhos, porque não cuidou da saúde. Gente, qual foi a última vez que você viu uma pregação sobre gula? Os caras não podem pregar, tá tudo gordinho, os pastores. Não vai pregar? Não vai pregar. E nem crê. Nem crê, velho. Ô, louco, Leandro, eu me senti mal agora, eu vou sair. Cara, sai mesmo da live, nem volta mais. Eu não tô atrás de alguém pra receber uma diquinha. Eu tô atrás de um exército, cara, que vai fazer aqui na terra como no céu, gente. Vamos lá, alguém. Quinto ponto que eu quero falar com você, relacionamentos. Gente, sua família é um ambiente de guerra, de indiferença ou de felicidade. Você quer governar o mundo, mas não governa a sua mesa ainda. Como é que é a sua família? Quando a Bíblia fala que não podemos levantar para líder aqueles que não têm sua casa em sujeição, a Bíblia está dizendo que não pode ter pastor com os filhos perdidos e desviados. Não pode ter líder. A igreja está numa disfunção tão grande que tem gente que está orando porque o pastor e a pastora brigaram e eles não estão se amando mais. A pastora vai lá e abre uma igreja, o cara abre outro. Como assim, galera? E a galera fica orando. Ô, Tom, estamos orando para ver para onde Deus está nos direcionando. Deus está direcionando todos vocês para o inferno, cara. Se você fica no meio de um caos desse, de que vale ganhar o mundo todo e perder sua alma, perder sua família, perder sua casa. Então, gente, sua família tem que ser ambiente seguro. Sua família tem que ser aquele lugar que seu filho foi reprovado e ele abre a porta, entra, fecha a porta, fui reprovado. Tá bom, tá todo mundo lá julgando ele. Aqui ele tem que receber o quê? Um abraço, amparo, carinho, ajuda. Gente, nós precisamos muito, 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 muito entender Efésios 5. Ordem e submissão mútua em amor, vivendo o casamento como um só corpo. Afinal, a mulher aponta para a igreja, o homem aponta para Cristo. Seu casamento é um tipo de igrejinha. Sua família é um tipo de igrejinha. Deus está formando uma família para passar a eternidade com Ele. E aí Ele te deu um modelo, confiou um modelo para você. Que a sua família viva aí na sua casa como é no céu. As mulheres querendo ser noiva para depois desejar o seu marido, assim como a igreja deseja Cristo. Cristo morrendo por sua noiva, assim como o homem vai para a labuta luta para estabelecer algo melhor para sua esposa, para sua casa, para sua família. Gente, o B-Rock propõe aliança de destino, blindagem da linhagem para que o governo passe de pai para filho. Já imaginou que toda a merda que deu na sua família pare em você e de você para frente não continue? Cara, Zé Barreto é o primeiro convertido dos Barretos. A Cida Barreto é a primeira convertida dos Aguiar. Cara, alguém na nossa família foi perdido para droga, alguém da nossa família foi perdido para bebida, alguém da nossa família foi perdido para crime. Mas nos meus pais isso acabou. Nos meus pais houve um basta.
Gente, tem um monte de gente que fica cavando maldição hereditária. Meu, se você governa a sua casa como é a casa de Deus, a sua família como é a família de Deus, tudo de ruim acaba na sua geração e de você para frente não é apenas herança, mas vem também legado. Essa é a proposta que a gente tem como B-Rock. O B-Rock é um olhar para o outro e incentivar o outro a governar. Ô, gente, presta atenção, eu estou fazendo uma imersão para muitas pessoas sem cobrar um real. Eu quero ter a semente mais poderosa da vida dos alunos do B-Rock até hoje. Eu quero ter. Vai me custar bastante isso, mas eu quero semear. Eu vou chamar alguns amigos e vou semear. Eu vou semear na vida de alguns pastores. Desde a primeira vez que eu projetei essa escola, eu pensei, eu não quero fazer milhões com ela. Eu quero fazer um exército. Cara, qualquer imersão é muita grana, mas eu quero semear. Isso é ser B-Rock. Ser B-Rock é ser semeador, não é ser necessitado. A Bíblia diz: vocês darão a muitos, mas não tomarão emprestado. Eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu estou trabalhando todos os dias da minha vida para que essa palavra se cumpra na minha vida. E eu quero pessoas ao nosso lado que vivam da mesma maneira. Você imaginou algum dia você indo numa cidade bem remota, enviado do B-Rock, para dar um treinamento presencial, uma imersão de um dia todo? Já imaginou Deus te chamando para isso? Você fazendo parte disso com a gente? É um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho no coração. Eu me lembro quando a gente foi fazer a primeira turma, eu falei, gente, eu espero que algum momento um de vocês venha dar uma aula comigo. Em Taubaté vai ter um cara que vai dar o seu depoimento de toda a transformação que Deus fez na vida dele. Vai ter duas mulheres que vão dar o depoimento de toda a transformação que Deus fez na vida delas. O alvo não era colocar gente para dentro de uma escola, o alvo era que alguém fosse transformado em testemunho vivo. Vamos lá, gente. Sexto ponto. E na moral, não me tenha como arrogante, mas para mim esse é o mais fácil de todos. Finanças. Gente, de tudo isso, o mais fácil é dinheiro. De tudo isso. Eu conseguiria fazer mais se eu não tivesse me dedicando ao meu chamado, ao dom que Deus me deu. Mas dinheiro, ele respeita todas as pessoas que respeitam ele. Mas o dinheiro escraviza todo mundo que tem ele como senhor. Muita gente gasta e nem gasta no que gosta, mas gasta para impressionar. Muita gente é escravo do boleto. Muita gente não tem o carro que quer, tem o carro que nem pode ter agora. Muita gente, eu vendo carro em Taubaté e eu nunca tive carro esportivo no Brasil, porque normalmente eles eram baleados. Normalmente eles custavam muito e entregavam pouco. Eu sempre tive carro de velho. Carro de velho sempre tem um mercado menor, te entrega muito luxo e tem preço menor. E eu me lembro das pessoas falando, por que que você não tem tal carro? Eu falava, cara, porque eu quero um carro para mim, não quero um carro para os outros. E normalmente a galera fala para você ter aquilo que impressiona. Você já prestou atenção hoje a galera falando, homem não sei o que usa tal relógio? Ah, gente, vai se lascar, velho. Eu uso o relógio que eu quiser e ninguém manda em mim. Gente, perdão, vai pro meio da merda. Escolher como é o meu cabelo, como que é minha roupa, como que é o meu relógio para eu ser aceito por empresários, por isso, por aquilo. Isso não é homem, gente. Isso é tudo reframe de branding. Esse dia eu vi um cara falando mal de Tag Heuer. Pô, Ayrton Senna morreu usando Tag Heuer. Esse cara, Ayrton Senna, tem dinheiro para comprar o cara que tava falando. E o cara que tava falando, falou, não, o cara de verdade usa Patek Philippe. Gente, por isso que tem um monte de trouxa usando falso.
É ridículo. Gente, finanças é o seguinte, Deuteronômio 18:15. Você emprestará a muitos, mas não tomará emprestado de ninguém. Meu avô me deu um discipulado quando eu tinha uns 13 anos de idade. Falei, vô, você tem grana pra caramba, vô. Eu sei que você empresta dinheiro pros meus tios, tudo, pro meu pai. Sempre que a gente vem aqui, você dá um dinheirinho pra gente. Vô, você é um aposentado, como é que você faz isso? Ele falou, ô Leandro, ele me chama de Leandro. Ô Leandro, é muito simples, meu filho. Você ganha 10, gasta 5 só. Ué, quem precisa gastar os 10? Pô, gente, meu avô tinha que estar vivo para dar essa aula de finanças. Coisa mais ridícula da vida. Você, você ganha 10, gasta só 5. Cara, no B-Rock a gente ensina você a honrar a Deus, governar bem com a sua vida com o dinheiro que você tem. A gente ensina você a semear na vida do próximo. A gente ensina você a guardar a quinta parte para gastar em acréscimo. E a gente ensina você a viver com muito menos do que você ganha. Ô, Leandro, mas é fácil pra você falar isso. Gente, eu já ganhei muito pouco e vivi com menos ainda. O segredo é você não necessitar de tudo aquilo. Você ganha 10 blocos, usa 5 e alguma coisa você tenta fazer um acréscimo. Ó, eu vou falar rapidamente para vocês o que que eu fiz. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Comecei a vender o geladinho que minha mãe fazia. Chup-chup, sabe, sacolé. Vendia pros carinha da minha rua. E fazia marketing sem nem saber o que que era. Tinha uma senhora na esquina, Dona Geralda, ela vendia com muita água dentro, né? Era aguado o sacolé dela. Eu falava pros caras, ô, o meu é com leite B, o meu é com leite moça. E era verdade, minha mãe fazia pra mim, né? Eu pedia pra minha mãe fazer pra mim. Daí, daqui a pouco minha mãe falava, já acabou o geladinho? Eu falei, "Ih, mãe, chupei tudo." Mas na verdade eu vendia pra comprar a linha 10, pra comprar pipa. Minha mãe não me dava dinheiro. Gente, foi meu primeiro emprego. Vendi geladinho. Daqui a pouco, eu tava namorando a Érica, a minha sogra fazia salgado, a gente começou a vender salgado na rua. A gente descia Jorge Winter, Dr. Jorge Winter, em Taubaté, ia de loja em loja, levando salgadinho. Mirava um gordinho, dava uma pizza pra ele. Ô, mano, come essa pizza aí. Não tinha influencer naquela época se patrocinar, então você patrocinava os caras que manjam de comida. Chegava, dava uma pizza enrolada, ou para uma menina fofoqueira, ou para um cara que formava quadrilha ali na galera. Achava os influencers, semeava uma pizza enrolada, o cara já falava para todo mundo: Meu, a melhor pizza enrolada da cidade é desse cara. Pronto, aí todo mundo vinha e comprava. Gente, a gente vendeu salgadinho. Eu me lembro que todo mundo da minha geração queria trabalhar na LG em Taubaté. A gente ia pra praia, eu com a Erika, cash na mão, dinheirinho vivo. Nós fumava maconha com o nosso dinheiro, não com o dos outros. Não era ladrão, nós era maconheiro limpinho. Não devia ser, né, gente? Mas a gente era. A gente pagava a nossa comida, tudo vendendo salgadinho. Daqui a pouco fui instalar antena parabólica. Daqui a pouco abriu o salão de cabeleireiro. Quando abriu o salão de cabeleireiro, gente, olha o método. Uma vez que você aprende a ser empreendedor, é só escalar. Eu me lembro que eu fui trabalhar para uma empresa de cosmético. Eles me dariam R$ 300 a diária. Eu falei, não, não quero nada. Não, mas como assim? Não, eu só quero acesso aos produtos, preço de custo. Eu quero pagar igual o distribuidor. Me paga com um produto. Era ótimo para eles e era ótimo para mim. Virei técnico da marca, comprava preço de custo, dava cheque para 100 dias, voltava para o meu salão. Quando uma das minhas clientes trazia 5 clientes, 10 clientes, eu dava um kit para ela de semente. Eu fazia hidratação no cabelo dela de semente. Eu semeava uma luzes. Daí aquela mulher que já era motivada pelo meu profissionalismo, eu ia lá e plantava uma semente que explodia no coração dela. Eu falava, ó, como você traz muita gente para cá, eu queria semear isso. E assim eu fomentava o marketing. Então eu comprava bem, tinha preço, tinha prazo e fomentava os influencers. Aí quem trabalhava para mim
ganhava toda sexta-feira dinheiro na mão, eu ficava com o pré-datado, eu ficava com o boleto. Isso é uma forma de gerenciar um negócio. Quem que não vai querer ser parceiro de um cabeleireiro legal que evangeliza eles e que paga eles no cash toda sexta-feira? E aí eu motivava meu time, se você lava um cabelo é tantos reais, se você aplica uma hidratação é mais tantos reais. E assim, tudo que alguém fazia num ambiente de meritocracia trazia dinheiro, trazia recursos. Nunca tive funcionário, sempre tive parceiros. Todo mundo que trabalhou no nosso salão se converteu da Poema hoje. Então, gerenciando e empreendendo, uma vez que você pegou a mentalidade, é só escalar. É assim que tem empresa lá na frente. Daqui a pouco você vai estudar direito tributário, daqui a pouco você vai sentar com um contador, daqui a pouco você vai entender que é melhor você ter um CNPJ brabo do que você ficar passando tudo no seu CPF. Mas a verdade é que finanças é tranquilo. Gasta menos do que você ganha, tenta investir em acréscimo, arruma outras vacas leiteiras, come a vaca leiteira. Pô, eu ganho algum dinheiro vendendo livro, eu ganho algum dinheiro vendendo carro, eu ganho algum dinheiro dando consultoria, eu ganho algum dinheiro. Quantas vacas leiteiras eu tenho, eu vou colocando. Vou lá e invisto em Bolsa de Valores brasileira. Tô começando a estudar Bolsa de Valores americana. Gente, a mentalidade de finanças é a coisa mais tranquila que existe. Basta você parar de comprar um monte de coisa tola agora e pensar, eu quero ser um velho rico, não quero ser um jovem que tem tudo. Eu me lembro que aos 40 anos de idade, menos, 38 anos de idade, eu ia comprar um carrão para mim, um carrão para Érica, de repente Deus falou comigo dentro da loja. Por que que você não tem carrão quando você for velho? Quando você for mais velho, você não tira racha, quando você for mais velho, você não queima pneu, quando você for mais velho, você não faz bobeira. Pega esse dinheiro agora e investe em acréscimo. Comecei a estudar sobre bolsa de valores. Gente, fui estudando. Hoje em dia eu tenho recursos aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Então você vai pegando o seu dinheirinho e vai colocando em cestas diferentes que trazem acréscimo para você. Gente, o Brasil ainda é uma das melhores nações para você ficar milionário do nada. É mais fácil ficar milionário do nada no Brasil do que nos Estados Unidos. Cara, você começa a empreender salgado, você começa a empreender pet shop, você começa. Meu, a minha esposa foi do ramo de marmitex, foi do ramo de pet shop, foi cabeleireira comigo. Uma vez que você aprende a empreender, você nunca mais quer trabalhar para ninguém. Agora tem outra coisa também que acontece em finanças. Esses dias eu dei uma consultoria para um cara. O cara é um monstro, cara. Ele sabe tudo de uma determinada coisa na cidade de São Paulo. De repente a gente conversando, ele fatura 200 mil por mês. E ele tá achando que é pouco. E realmente ele consegue escalar muito mais. Mas ninguém pega as ideias dele porque é um negócio de família. Então, de repente, na nossa consultoria, eu disse assim para ele: e se você não é um grande empreendedor, mas é um grande CEO? Ele falou: como assim? Eu falei: o que você sabe pode ser escalado em outros negócios? Ele falou tranquilamente. Eu falei: por que que em vez de fazer a empresa da sua família que não quer que você esteja liderando lá, cresça, você não sai e vai ser CEO de algum lugar? Hoje em dia tem gente que sabe escalar coisas, mas não tem um patrimônio gigantesco e nem tem um negócio grande na mão. Ele está sendo recrutado por grandes empresas para se tornar um CEO. Sabe quanto ganha um CEO de uma grande empresa? Aí tem gente que fala, não, empreendedorismo é a saída. Às vezes não é. Esse cara ganha 200 pau por mês na empresa de família, mas ele pode fazer um combinado com uma empresa. Se eu fizer a empresa crescer X, eu posso ter tantos de porcentagem. Isso pode se tornar 1 milhão por mês para ele, fácil. Agora, às vezes você tá falando, nossa, o Leandro tá falando de 200 mil, tá falando de milhão, e eu tô ganhando dois conto. Cara, você precisa vender ideia, coisas e não horas. Dá um jeito. E isso tudo tá em mudar a mentalidade, ter um lifestyle mais alto e entender como administrar finanças.
Então, o B-Rock te ensina sobre o algoritmo de riqueza e dinheiro é servo da visão, não dono da sua paz. Não é senhor da sua vida. Dinheiro é servo de uma grande ideia, é servo de uma visão. Danduque sempre me falou: Leandro, nunca vai faltar dinheiro para aquilo que Deus quer fazer. Agora, gente, parece snob, né? Nossa, Leandro aparece aqui e fala que dinheiro. Eu nunca passei dificuldade financeira, nem quando Deus me colocou em dificuldade. Os primeiros 6 meses que eu morei aqui, eu vivia com US$ 2.000 por mês. E aqui, gente, nenhum pobre vive com só isso. Alguém para ser muito pobre vive com uns três aqui por mês. Deus me treinou para viver com dois. Enquanto ele me abençoava no Brasil, aqui ele falou: Deixa eu cuidar de você, deixa eu moldar vocês de novo. Muitos grandes empresários, eles tiveram coragem de zerar suas contas para começar tudo de novo. Isso é uma poda muito forte na vida de alguém. Muitas pessoas que saíram bem-sucedidas do Brasil, mudaram de país, tiveram que começar do zero aqui de novo e houve uma grande renovação na vida deles. Não idolatre o que você fez até aqui, mas multiplica. Tenha coragem de expandir a sua mente para você crescer financeiramente. Última coisa que eu quero falar com vocês é sobre a maior moeda de todas, que não é o dinheiro. Gente, no meu algoritmo que eu tô te ministrando aqui, o dinheiro é o menor. O dinheiro é o menor de todos. Até porque se ele se tornar maior, você perdeu o coração e perdeu o Senhor. Sua agenda, como que é a sua agenda? Um caos, tranquila. Ela é a agência de urgência de terceiros. Tem gente que recebe uma notícia e tem que sair correndo. Meu Deus, meu filho não sei o quê, minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o quê, o pessoal da igreja não sei o quê, o pessoal que eu conheço não sei o quê. Isso não é agenda, gente. Isso é refém dos outros. Gente, tem muita gente que reclama de mim. E eu gosto que quando eles contam isso no púlpito. Eu gosto quando gente muito ocupada e muito importante fala assim, pô, galera, eu tento falar com o Lê às vezes e não consigo. Essas pessoas me salvam dos simplistas. Porque os simplistas sempre ficam tristes. É, eu tentei falar com o Lê, ele não fala comigo. Ô, gente, eu trabalhei o dia todo nessa live. O dia todo tentando ver o que eu faço com o erro que aqui o Wi-Fi fez com a gente. O dia todo gerando o que eu vou fazer no Brasil. E claro que tem gente me chamando no celular. Eu desci pra pegar uma água, minha esposa, pode aspirar o chão aí pra mim? Não posso. Desci pra pegar um café, ela, você pode buscar o Mumu? Não posso. E provavelmente ela também fica brava com isso. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho uma agenda hoje, gente. Minha agenda hoje é entregar pra vocês isso aqui. E tem alguém que nem veio, tem alguém que tá lá no grupo e tá nem aí. E tem alguém que acha que eu tô querendo só o arrasta pra cima deles e eu quero que se dane. E eu tô ocupado com aqueles que estão ocupados comigo. Saindo daqui, eu vou ver tudo que a minha esposa precisa. Saindo daqui, eu vou ver tudo que meu pai e minha mãe precisam e meu filho precisa. Aí muda a urgência. Acabou meu dia de trabalho e eu vou me dedicar. Gente, como é a sua agenda? Você está ocupado, morrendo aos poucos? Ocupado demais, morrendo pouco a pouco. Efésios 5,16, a Bíblia está nos ensinando a remir o tempo. E o B-Rock ainda te ajuda a remir o tempo, administrar o tempo, fazer a gestão do seu metrô, o dom de Deus, e te ajuda a definir o território e governar o tempo para aquilo que realmente importa. Então eu tenho blocos de remir o meu tempo. 5 minutinhos de banheira de gelo muda 24 horas da minha vida. Meia horinha de treino muda minha vida para sempre. Ter 20 minutos, 25 minutos para cada refeição aumenta a minha energia. Conseguir dormir bem me reseta para eu estar muito mais inteiro amanhã. Ter um tempo de qualidade com meu pai, com a minha mãe. Galera, hoje eu editei pela manhã, editei vários vídeos da vinda dos meus pais para cá.
Quantos anos eles ainda vão estar na minha vida? Por quanto tempo eu terei eles? Ó, só videozinhos da minha família. Aniversário da minha mãe. Uma filmadinha rapidinho, um vlog. Uma filmadinha rapidinho, um vlog. Além de eu ter tempo com eles, eu gravo essas coisas, depois eu edito e subo do nosso canal e é da nossa família. Não é aberto para as pessoas verem. É o nosso, né, Barretoflix. É a gente que assiste. Mas eu guardo ali porque até quando eu vou ter meu pai, minha mãe, minha sogra? Naturalmente, eles partem antes de mim. Naturalmente. Mas se algo diferente acontecer, eu vou partir antes deles. Então, remira o seu tempo para aquilo que realmente importa. Você vai ter que dizer vários nãos para sobrar alguns sims. Você precisa aprender a governar o seu tempo. É um depósito diário de mais de 86 mil na sua conta, mais de 86 mil segundos na sua conta, todo dia depositado aí. Com dinheiro, você, com o tempo você faz dinheiro, com o tempo você faz amigos, com o tempo você faz discípulos, com o tempo você faz escola, mas se você bader no tempo, você já está desgovernado. E achar que, não quero escolher isso hoje. Não é escolha, é sim, é a escolha de que daqui um ano, cara, já tem gente formada no B-Rock de novo e você não veio. Tá entendendo? Nossa, eu podia ter entrado lá na primeira turma, eu podia. Podia, mas não fez. Então, gente, de verdade, o desgoverno de cada uma das 7 áreas termina quando você decide aprender e quando você decide começar a governar. Eu realmente não quero curiosos nem na escola, nem nas nossas lives, nem me seguindo e nem na imersão. Mas eu quero quem cansou de ter uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem forma e vazia, e quer uma vida de governo aqui na terra como no céu. Então, gente, esse é um convite para que você esteja conosco na escola B-Rock. Lá dentro nós pegamos essas 7 áreas e vamos desembrulhando ela. Todo mês uma live de 2 horas, batendo num ponto, trazendo um depoimento, trazendo um testemunho. Lá dentro já tem aulas gravadas que vão te treinando no básico, e depois vem as lives e agora a imersão. Então é lá que a gente moe as 7 áreas até sobrar o seu governo. É uma escola de formação humana completa a partir da palavra de Deus. Então essa é a última chance desse ciclo, gente. O link está na minha bio. Se quiser, eu ponho aqui para vocês também o link. Se você puder, entra na escola com a gente para continuar todo esse conteúdo. Se você puder, vem, eu vou botar aqui no chat e vou soltar também lá no nosso grupo. Se você puder, vem com a gente, clica nesse link, faz sua inscrição. Nós vamos estar junto 21/2. Começa por volta do meio-dia, não tem hora para acabar. Vamos treinar você num boost. E o legal é que o carnaval já vai ter passado, então você não tem mais desculpa, né? O Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Primeiro sábado depois do carnaval, nós vamos estar quebrando tudo na nossa imersão presencial. De verdade, eu quero que todos entrem, gente. Se tem alguém que não tem como mesmo entrar, não tem nenhuma condição, fala lá com a gente vai dar um jeito. E daqui 2 meses a gente vai ter em Orlando. Nós não vamos deixar os Estados Unidos de fora, beleza? Mas, gente, essa é a última chance desse ciclo. Link na bio, link aí. E ó, presta atenção, quero te falar mais 3 coisas para você anotar. Desgoverno é uma escolha que você faz todas as manhãs quando decide não aprender, não governar e não fazer o que tem que ser feito. É uma escolha. Quando você fala, não tô com vontade de escolher hoje, já escolheu. Escolheu o desgoverno. A B-Rock não é para quem quer uma dica, mas é para quem cansou de caos.
Se você não entra agora, não reclama de ficar morando no deserto. O reino de Deus não aceita desculpa, ele exige governo. Sempre vai ser assim. No final de cada culto, de cada pregação, de cada palestra que você ouvir, o que que vai funcionar? Aquilo que você decidiu viver. Se você não decidir viver nada, você já vai viver o que o acaso vai te presentear. Então, de verdade, você precisa, em nome de Jesus, decidir o que você quer para sua vida. O reino não aceita desculpa. O reino exige governo. É um princípio do reino. Então você pode ter sido o elo fraco da sua família até aqui? Pode ter sido um marido desgovernado, um homem desgovernado, uma mulher desgovernada, pode. Mas também pode decidir agora virar a rocha firme na rocha, onde a sua escassez, a luta, a dificuldade da sua família vai bater e parar. Talvez foi transferido de pai para filho, de geração em geração, mas na sua vez vai parar. Então a escola está aberta, a mesa está posta. Não quero seu dinheiro, de verdade. Eu quero seu governo, porque um governante é imparável. Sai do Egito agora ou morre nele. A decisão é sua. Tem gente que pensa que a travessia do deserto é o lugar de moradia. Não é, nem a pau. Então, o tempo não vai perdoar o desgoverno. Gente, aqui, por isso que é a maior chave. Se você peca, o sangue de Jesus vem sobre você, você é perdoado. Se você peca, o Espírito Santo vem sobre você, você é restaurado. Mas se você perde o tempo, não vai ter mais tempo. Tudo que eu pude fazer em 46 anos, se eu não fiz, será que eu tenho mais 46 pela frente? Cara, vai ser 92 anos de idade que eu vou ter que atingir para ter mais 46 anos pela frente. É difícil chegar a 92. Então saiba disso, o tempo não perdoa. Daqui um ano você vai desejar ter começado agora. Então, tanto a escola quanto a imersão, gente, a imersão preparada com carinho, conteúdo inédito, não copiamos coisa nenhuma de ninguém. Nós dobramos o joelho, perguntamos para o Senhor e fomos relembrando coisas que a gente teve que governar ao longo da nossa vida. Então, tá aí, gente, o link para vocês, últimas vagas. Se tiver coragem de assumir o governo, vem com a gente. Governo, olha lá, a Milena já vai estar lá. E galera, de verdade, alguém pergunta para mim, Leandro, mas vai ter entrada para alguém que quiser ir de última hora? Gente, não vai, é para os alunos. Se todos os alunos levar um, eu não consigo, entendeu? Então, vocês têm que ir, vocês têm que vir. Mergulha com a gente, vai ser bom demais. Eu tô muito empolgado com tudo que vai acontecer. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu tava meio convencido, cara, acho que eu não vou continuar. O ministério tem sido muita correria pra mim, minha vida pessoal. Mas de repente, uma das pessoas que vai estar lá palestrando falou assim pra mim, Lê. Tem muito picareta vendendo mentira, usando a palavra de Deus. E estão vendendo caro. Cara, Deus usou você para mudar minha vida. Não, não para. Vamos continuar isso. Continua, derrama sobre a vida das pessoas que têm fome. Cara, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Isso que dá você treinar muito bem treinado as pessoas para ser hardcore no governo, que depois você toma uma de direita dessas pessoas e perde até o rumo. Então, de verdade, eu perdi o meu e tô vindo com tudo para isso, gente. Vou deixar o link aqui para vocês. Vou salvar essa aula aqui, subo amanhã no grupo, mas eu quero ver vocês lá. Vai ser bom demais. E galera, deixei mais um pedacinho do meu algoritmo de riqueza para que vocês possam ser ricos no Senhor. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos nele. Então, gente, Deus abençoe. Beijo no coração. Espero ver vocês todos no céu, na imersão. E espero ver vocês todos muito prósperos, em nome de Jesus. Deus abençoe, beijo no coração. Até a próxima. Valeu, galera.